Amém. Boa noite para todas. Nós vamos falar agora um pouquinho de Joquebede. O texto base hoje para esse devocional tá em Hebreus 11:23. Para você que gosta de anotar, tá em Hebreus 11, no verso 23. Mas, na verdade, aqui em Hebreus é apenas uma menção porque Hebreus está dando exemplos de pessoas de fé, né? Pessoas, sabe aquela época que você está desanimado, que você está sentindo a sua fé pequena? Você precisa ler Hebreus 11:23, porque aí te relembra de todas as pessoas que viveram grande fé. Que exerceram grande fé, viveram um grande momento de fé no Senhor. Você depois anota para você ler todinho esse capítulo para você ver. Mas eu também quero que você anote Êxodo capítulo 2. Por quê? Porque Êxodo capítulo 2 está o contexto dessa história, onde realmente conta o que aconteceu ali, porque ali foi onde você vê Moisés nascer e onde papai e a mamãe ali tomam um passo de fé de esconder Moisés por alguns meses, 3 meses escondendo essa criança. Por quê? Porque eles viram que Deus tinha um propósito na vida de Moisés e eles estavam passando por um tempo de muito medo. O rei decretou que matassem todas as crianças. E eles estavam ali, lutando para esconder Moisés. Então você vai ver o contexto de Hebreus 11:23. Você vai ver o contexto para você entender a história em Êxodo capítulo 2. Mas você vai encontrar o nome dessa mulher extraordinária mencionada em Números capítulo 26, no verso 59, porque aí eles estão ali falando de todas as descendências das famílias, pai de quem, filho de quem, casou com quem, teve quantos filhos. Então, você vai encontrar o nome Joquebede bem aí no 26:59. Vamos passar rapidinho nesses versículos que eu estou mencionando para vocês? Vamos rapidinho passar? Eu vou começar em Êxodo, no capítulo 2, o verso. é, Vamos ler o verso 2 para você ver. O verso 2 diz assim: Vendo que era bonito, ela acabou de dar à luz Moisés, e vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, que era de palha, né? Essas palhas de fazer de bambu, e o vendou com fichê e betume, e colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo, que era um rio, né? O rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Aí você vai ver que aqui a filha de Faraó pega o menino ali na beirada do rio, você vai ter que ler, e passa a cuidar dessa criança como se fosse o próprio filho dela. Se você ler depois o contexto, você vai entender perfeitamente como aconteceu essa história. E em Números você vê no capítulo 26, no verso 59, você vê o nome Joquebede. Diz assim: O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, a irmã deles. Amém? Aí, quando você vai para o nosso texto hoje, aqui está mencionado também essa passagem que lembra essa grande mulher, que é Hebreus 11, verso 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois
Estes viram que ele não era uma criança comum. Você, mamãe, agora que me escuta, o seu filho não é uma criança comum. Amém? Eles viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. E agora eu quero vir aqui para os nossos três pontinhos desse devocional. Essa é a introdução que eu queria dar para você, né? Você já se perguntou como que você reagiria se a sua fé fosse colocada à prova? Eu creio que todos nós estamos, principalmente nós imigrantes, estamos vivendo um momento de crise. E aqui nós temos Joquebede, essa família que estava em um momento de crise. Joquebede, a mamãe de Moisés, ela estava nessa época sombria aqui, onde Faraó ordena a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Mas aqui, em meio a tanto medo, ela escolheu agir pela fé. Como que eu e você estamos agindo diante das crises, diante do medo, diante das coisas que aos olhos do Deus, aos olhos do humano, parece não ter solução? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre essa mulher. Ela viveu essa fé que desafia o medo, que protege o propósito, né? Porque o propósito de Deus na vida de Moisés era grande e Deus usou ela, a ideia que ela teve, para que ela protegesse esse propósito e ela entrega nas mãos de Deus. Quando ela coloca ali Moisés naquele cestinho e ela coloca Moisés a parece que está abandonando ele no Rio Nilo, mas ela não está abandonando, ela está entregando nas mãos de Deus. E tem situações que é isso que nós precisamos fazer, entregar nas mãos de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anota desse devocional é: ela tinha fé. Fé que enxerga o propósito mesmo em tempos difíceis. Eu e você precisamos ser mulheres que enxergamos propósito mesmo em tempos difíceis, porque viram que ele não era uma criança comum. Joquebede e Arão, ela enxerga. Eles enxergam algo diferente em Moisés. E eles tomam uma atitude que nenhum outro pai é mencionado naquela época que teve a mesma atitude. E várias crianças foram saqueadas e mortas. Eles discerniram o valor daquela vida para Deus, não era mais sobre eles. E mesmo nesse tempo onde a vida estava sendo ali saqueadas, as vidas estavam sendo descartadas. As vidas ali estavam sem valor nenhum para aqueles homens, para aqueles soldados, que estavam preocupados apenas em cumprir uma lei, em cumprir regras. E em tempos difíceis, Deus nos chama para olhar além da crise, enxergar o propósito. Então, eu não sei qual é a crise que você está passando, eu não sei qual a dificuldade que você está passando, porque por mais que eu te conheça, por mais que eu e você conversamos, cada uma de nós temos a nossa vida e o nosso desafio. Mas eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida. Deus vai abrir os teus olhos no meio da tua crise e você vai enxergar propósito no meio disso. Em nome de Jesus, eu declaro na sua vida. A mamãe, papai, líderes, nós como líderes, nós como esposas, nós vamos lançar essa semente na vida das pessoas, né? A sua semente de hoje, ela carrega o propósito de Deus. A comidinha que você está fazendo, a jantinha que você está fazendo, ela é semente na vida da sua família, dos seus filhos, né? Aquele momento em que você se silencia, que você é melhor calar, para você não botar mais a lenha na situação que você está passando, na discussão dentro de casa, semente que você está plantando hoje para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida, na vida da sua família. Talvez as pessoas à sua volta não estão reconhecendo o seu sacrifício. Talvez as pessoas à sua volta não estão conseguindo ver
não está conseguindo reconhecer, mas você precisa agir com discernimento do Espírito e não através do que as pessoas falam. Você pode talvez não entender tudo sobre o seu filho, sobre a sua chamada. Você pode não estar conseguindo entender direito, é muito desafio, é muito difícil que você passa sozinha, mas a sua fé pode trazer ao mundo uma coisa extraordinária que vai impactar a vida das pessoas. Deus pode usar você para construir um líder. Deus pode usar você para estar aí gerando um profeta, missionária Fernanda. Amém? Eu creio que esse Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais do que eu e você esperamos. E o segundo ponto que eu quero que você anota é fé que não se intimida com decretos humanos. Eu creio que essa palavra é para esse momento que nós estamos vivendo. Essa palavra, esse devocional, eles foram todos feitos para 3 meses. Esse é o último hoje. Dessa escala, desse planejamento que eu fiz há 3 meses atrás, hoje esse é o último. E Deus vai me dar uma nova estratégia para os próximos meses. Mas eu creio que Deus tem lançado as palavras no momento certo, no dia certo. E não temeram o decreto do rei. Joquebede não ignorou o decreto, não é isso. Ela não ignorou a situação. Eles estavam escondendo essa criança há 3 meses. Imagina, você acha que foi fácil para ela esconder essa criança por 3 meses? Aí eu fico pensando, como que essa criança não chorou? Eu imagino o Joquebede ali desesperado o tempo todo, botando o peito na boca dessa criança para não chorar, gente. O menino não podia dar um gemidinho que ela já deve que ficava em alerta ali, em alerta. Ela não ignorou, ela fez a parte dela sim, mas ela estava correndo risco e ela sabia o risco que ela estava correndo. Mas a sua fé foi maior do que o medo. Imagina, eles poderiam ter matado toda a família dela descobrindo que ela estava escondendo essa criança ali. Então não se trata de ser imprudente, não, mas se trata de obedecer a Deus acima das pressões do mundo. Se trata de estar alerta espiritualmente em todas as circunstâncias. Você lembra de Daniel? Você lembra que Daniel também não se curvou ao decreto do rei? A coragem, ela nasce da convicção, sabe? A convicção que eu tenho do Deus que eu sirvo, a convicção que eu tenho de que Deus está acima dos homens e quem dá a última palavra na minha vida é Deus. O decreto que rege a minha vida é o decreto que vem de Deus. O decreto que rege a nossa vida, Graciele, é de Deus. Ele é quem dá a última palavra. Nós somos levados a viver o propósito de Deus, não importa a circunstância, irá se cumprir sobre a minha vida, sobre a sua vida, Graciele, sobre a sua vida, Michele Santana, e irá cumprir sobre as nossas vidas. Eu tenho fé que isso irá acontecer, que Deus irá nos proteger, nos esconder, que nem Moisés naquele cestinho. A gente assiste o filme de Moisés, aquele que é mais animadinho para as crianças, e eu acho interessante que enquanto o cestinho está indo no rio, aí eles passam no desenho os crocodilos assim, as cobras, os peixes, e aquele cestinho indo protegendo, sendo protegido, o barquinho, aquele cestinho faz assim, ó. Alguma coisa vai desviando, as ondas, as águas vai desviando aquele cestinho de todos os perigos. Eu não sei se você já assistiu ele em desenho animado, mas assiste para você ver depois. Você que tem criança, você que não tem também, é sempre legal assistir esses filmes. Você vai ver lá como que é interessante. E eu acredito muito que Deus tem feito isso com a gente. Deus tem nos escondido, Deus tem nos guardado, porque Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Então, o terceiro ponto para esse devocional é fé que entrega com esperança. Fé que
entrega com esperança. Foi isso que Joquebede e a família dela fez. Eles entregaram Moisés ali naquele rio com esperança. Não tinha possibilidade nenhuma dessa criança sobreviver às águas, aos perigos. Não tinha possibilidade nenhuma, nem de alguém encontrar essa criança e não matar aquela criança, porque era um decreto do rei. Mas onde que Moisés vai parar? Ele foi parar nas mãos de quem tinha autoridade, né? Aí no Êxodo 2:3 você vai ver que colocou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. Depois de fazer tudo que podia. Ah, mas chega um momento em que pastor, eu já fiz tudo que eu pude. Esse é o melhor momento, porque agora chegou o momento de Deus fazer tudo que Ele pode, porque Ele é o Deus do impossível. Já não tenho mais o que fazer. Uau! Como eu fico feliz quando você chega a falar isso para mim. Porque você está completamente dependendo de quem pode. Você agora está dependendo unicamente de Deus. É Ele quem pode. E aí Ele vai e faz. Ele faz da forma em que o testemunho dele é tão grande. O seu testemunho se torna um testemunho tão grande que começa a impactar a vida de pessoas de geração em geração, como foi a história de Moisés, como é para nós hoje. O Joquebede, Moisés não vai morrer. E a gente canta e se alegra porque venceu, Deus venceu por eles, né? Então, depois de tudo que eles poderiam ter feito, eles então pega o seu filho, baby, imaginador no coração dessa mãe e entrega no Rio Nilo, ou seja, entregue a Deus. Ela não abandonou. Ela foi um ato de fé ali. Ela colocou Moisés nas mãos de Deus. E há momentos em que eu e você precisamos ter essa fé corajosa. Há momentos em que a nossa coragem é testada no ato de entregar. Eu não sei o que que Deus está querendo que você entrega hoje, mas eu sei que hoje nós vamos sair daqui com algo mais leve, porque nós vamos entregar nas mãos do Senhor. Entregar nas mãos de Deus o que mais amamos, talvez é muito difícil, mas talvez é na mão dele que vai estar salva, é na mão dele que vai ter uma direção melhor do que aquela que eu e você às vezes acha que nós podemos dar, né? Talvez pelo nosso ato de fé, Deus vai fazer algo por aquilo que a gente mais ama, por aquilo que a gente mais precisa. O que que Deus está te pedindo hoje? Deus está te pedindo hoje para confiar nele em que área? É o seu filho? É o seu chamado? Ah, talvez, sabe o que que pode ser? O amanhã. Eu não sei do amanhã. Talvez o que mais está te preocupando nessa noite é o que será o amanhã. Como que será? O que que vai ser de amanhã? A incerteza que eu e você hoje talvez não encontramos, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Nós vamos deitar, a gente não sabe se a gente vai levantar, a gente não sabe onde a gente vai estar. Então, quem sabe hoje não é isso que a gente pode fazer? Simplesmente isso. Deus, eu coloco nas suas mãos o dia de amanhã. Vou colocar o meu amanhã, o meu futuro a ti pertence a partir de hoje, né? E essa fé que inspira gerações, a fé de Joquebede, ela gerou um libertador. Ela não viu tudo que Moisés se tornou, mas o ato de fé dela mudou a história de Moisés, mudou a história de uma geração toda, de um povo, né? Pela fé, pela fé, assim começa o capítulo de Hebreus 11, e ele vai assim, pela fé, até o final. Não é o nome que importa, não é o nome, não é fulano de tal vai dar um decreto, não. É a fé que eu e você carregamos que vai definir o final da nossa história. Então hoje eu queria terminar esse devocional com essa mesma frase, pela fé.
Aí você continua. Pela fé, eu coloco nas mãos do Senhor os sentimentos que eu tenho carregado. Pela fé, hoje eu coloco nas mãos do Senhor essa situação tal que tem me preocupado. Pela fé, eu coloco nas mãos do Senhor o futuro do meu filho. Tô tão preocupada com o futuro dos meus filhos, como que vai ser? Pela fé, eu coloco nas mãos do Senhor aquela casa que eu tô sonhando tanto um dia ter, a minha casa própria. Pela fé, eu coloco nas mãos do Senhor hoje a minha situação migratória. Pela fé, eu coloco nas mãos do Senhor hoje a meu corpo físico, a minha saúde. Pela fé, eu coloco nas mãos dele o meu relacionamento, só ele para entrar com provisão. Pela fé, eu coloco nas mãos dele hoje aquela pessoa que eu quero tanto que reconheça ele, que eu já fiz tudo, já falei do evangelho, converso, chamo para ir para a igreja, já fiz tantas coisas, mas mesmo assim, essa pessoa ainda não reconhece, mas pela fé, eu hoje, eu entrego ao Senhor e eu vou ter fé que Ele vai fazer, que Ele vai fazer um caminho, um meio, vai colocar pessoas para poder mudar o decreto, mudar a história, para poder cuidar, para poder trazer uma oportunidade que eu preciso nesse país de trabalho. Eu não sei o que que você precisa, mas pela fé, eu acredito, Graciele, que Deus pode estar colocando pessoas lá dentro daquele local para mudar papéis de lugar, colocar papéis na frente. Ou talvez, eu não sei, tem muitas mulheres aqui hoje, eu não sei, talvez você conhece alguém que está lá muito preocupado hoje porque tem um problema na imigração também. Eu, pela fé, eu acredito que Deus pode apagar documentos, Deus pode apagar arquivos. Deus pode apagar o nosso nome, Rafaela Fernandes. Deus pode fazer documento sumir. Deus pode fazer foto sumir. Deus pode fazer digital sumir. Pela fé, eu creio que nós vamos dar testemunho de que Deus está protegendo a nossa igreja. E pela fé, nós iremos continuar vivendo. Nós iremos continuar vivendo pela fé de que nós iremos um dia reinar com o Senhor. Pela fé de que aquilo que nós estamos buscando, que nós estamos almejando, não é nada perto da aflição que nós temos passado nesse tempo presente. Não é nada perto daquilo que nós iremos viver com o Senhor, porque a nossa maior vitória já está ganhada, já foi vencida pelo sangue de Jesus na cruz. Uau! Nós estamos sim passando tempo de perseguição, nós temos passando sim aflição, mas nós temos uma vitória que ela é certa, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Isso não tem cadeia, isso não tem morte, isso não tem decreto do ser humano que muda. Está consumado, missionária Fernanda. Está consumado. Se você está aqui nessa noite, é porque você crê nesse Deus que eu tenho servido e está consumado. Já foi vencido a sua maior luta, que é o poder do pecado, que poderia matar e fazer eu e você escravo por toda a eternidade. Uh! Eu sinto a presença de Deus aqui no meu quarto. Eu não sei como que você está aí, mas está consumado. A nossa maior luta foi vencida. O pecado não tem poder de nos escravizar. Nós vamos passar aflição, vamos passar tempo de angústia, nós vamos. Ah, mas uma vitória alegra o nosso coração em meio a tudo isso. Uma vitória traz para nós um reabastecimento aqui nessa noite, que é a nossa vitória em Cristo Jesus, porque o véu foi rasgado assim. Nós temos acesso livre, não importa onde você está agora, você tem acesso agora de fechar os olhos e, Pai. Eu tenho certeza que se você colocar um hino aí agora, depois que você desligar esse devocional, e você começar a louvar, a glorificar, a engrandecer, a clamar pela presença do Espírito Santo aí,
Eu tenho certeza que não vai ser decreto de ser humano nenhum que vai impedir você de sentir o abraço, de sentir o refrigério do Espírito Santo no seu coração hoje. Tenho certeza. Amém? Então, é com essa palavra que eu quero deixar para você. Você está disposta a viver essa fé corajosa como Jequebede? Esse é o convite da palavra de Deus para você hoje. Não uma fé que espera a circunstância melhorar, mas que confia em Deus mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, né? Então, que hoje Deus possa estar te reerguendo, te dando novas forças. E eu quero orar com você nessa noite. Curva sua cabeça onde você estiver, vamos orar. Ah, Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra que enche o nosso coração de esperança, essa palavra que nos faz relembrar que por uma fé, uma mulher viveu o impossível. Joquebede viveu o impossível. A fé de Joquebede nos ensina a dar ouvido às pequenas coisas que parecem loucura às vezes que o Senhor coloca no nosso coração. Parecia loucura. Meu Deus, colocar uma criança num cestinho e soltar água abaixo no rio. Parece loucura. Talvez a família dela achou loucura, mas ela creu que o Senhor poderia fazer algo, que o Senhor poderia com a própria mão poder pegar aquele cestinho e direcionar para um lugar onde Moisés estaria seguro. E o Senhor fez. E nessa noite, eu e as minhas irmãs, nós cremos que o Senhor pode agir na nossa causa, que o Senhor pode mudar decreto e que o Senhor pode, Senhor Jesus, enviar pessoas para cuidar daquilo que nós não podemos. Aleluias. O Senhor pode, Pai, enviar pessoas para cuidar daquilo que não está no nosso alcance mais. Nós entregamos nessa noite a nossa situação. Nós entregamos as nossas emoções que estão aflitas. Nós entregamos, Senhor Jesus, a nossa casa, a nossa família, as nossas dispensas. Nós entregamos tudo que nós temos. Nós entregamos até a nossa saída de manhã para trabalhar. Nós entregamos a nossa volta para casa. Aleluias. Nós entregamos cada situação diante de Ti, Pai. Nós entregamos a mente dos nossos filhos, que é onde nós não podemos entrar, dominar. A mídia está por toda parte, o tempo todo, lançando seta na vida dos nossos filhos. Mas nós entregamos hoje nas Tuas mãos, crendo que o Senhor está cuidando, crendo que o Senhor está provendo, crendo que as oportunidades melhores que nós precisamos para viver o Teu propósito vai ser colocada na nossa frente. Aleluias. Nós não precisamos cavar oportunidades. As oportunidades que é de Deus vai vir na nossa frente. Oh, Pai, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada que o Senhor possa alcançar cada mulher, cada uma na sua necessidade, cada uma na sua individualidade. E com as suas próprias mãos, o Senhor possa nessa noite secar cada lágrima, porque cada lágrima aqui nessa noite está sendo derramada no teu altar. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Abençoo cada casa representada aqui nessa noite. Peço a tua proteção sobre as vidas das minhas irmãs e sobre a minha vida e sobre cada mulher que vai ouvir esse devocional depois. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.